Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente. Francamente com K, que é mais fácil de achar. Eu sou Frank Bacurau. Nesse vídeo eu quero falar, deixa de ser uma comunicação, né? Sobre essa revisão aqui narrativa, né? Uma revisão das variedades de maçã e a importância do consumo da maçã na prevenção de doenças não comunicáveis, né? Doenças não transmissíveis, né? Uma revisão narrativa. O próprio título está aqui. Então, esse trabalho é interessante porque ele, principalmente para quem gosta do assunto, é nutricionista, porque ele combina alguns dados epidemiológicos, né? Então, por exemplo, ele começa aqui, tem até a figura, deixa eu ver se eu aumento aqui a figura para vocês, ó. Deixa eu ver aqui se aumenta, aí sim, ó. Por exemplo, ele vem aqui e faz uma estimativa, reduzir um pouquinho, uma estimativa do quanto que essas doenças não comunicáveis, não transmissíveis, elas representavam em 99 das mortes, 60%, tá? Então, doenças não comunicáveis era 60%, doenças maternas, transmissíveis, né, neonatal, doenças nutricionais, 31%, e lesões eram 9%. Aí você vê que 10 anos depois, já aumentou aqui as doenças não transmissíveis para 67%. Claro que vai afetar as outras, tá? E em 2019 isso já representava 74%. Então, eles comentam nessa parte aqui do trabalho inicial que essas doenças, evidentemente, como a gente sempre fala aqui no canal, elas vêm crescendo, o impacto delas na mortalidade, na morbidade, e que, claro, como o trabalho é sobre nutrição, a alimentação tem um papel chave aí na prevenção, no tratamento dessas doenças, né? Aí ele faz a menção das frutas, né? E aí ele vai falar da maçã em particular, né? E aí no caso das maçãs em particular, o que eu falei para vocês, ele faz um combinado entre evidências epidemiológicas, mas uma coisa muito interessante aí para quem gosta da nutrição e tal, ele faz um apanhado dos componentes que tem na maçã, dos vários componentes ativos. E aí, ainda que você não tenha estudos talvez de intervenção direto, né, intervenção sobre esses componentes específicos, ele cita os vários componentes, mostrando o que esses componentes em estudos com animais, com células, né, portanto in vitro ou in vivo animal, o que esses estudos mostram de propriedades ante vários tipos de câncer, ante outros tipos de doença, então atribuindo que as maçãs também podem estar interferindo nisso e também que naquilo que ela já interfere, esses componentes podem ser o fator que explica. Tá? Então, deixa eu ser um pouquinho mais claro. Então, ele vai falar aqui de algumas doenças que já tem estudos epidemiológicos sugerindo que a maçã, o impacto dela, ajuda nas doenças crônicas não transmissíveis, que esses componentes estão, por exemplo, pode estar explicando parte desses achados, em que outras doenças que ainda não têm tantos dados também potencialmente podem ser, vamos dizer assim, beneficiadas pelo consumo de maçã. Por quê? Porque em estudos in vitro ou com animais, mostraram que esses componentes têm uma intervenção aí, têm um papel modulador da doença. Então, ele diz, olha, que o consumo de maçã tem sido associado, por exemplo, à diminuição da arteriosclerose, doença arterial coronariana, ataques do coração, diabetes, tem propriedades antiasmáticas, propriedades antialérgicas e atuaria em alguns tipos de câncer, tá? Então, e aí também tem Alzheimer, Parkinson, melhoria da digestão, isso tudo com evidência epidemiológica, tá? Melhoria ali da pele, cabelo, saúde da unha e talvez até alguns cânceres que eu não falei. Ele vem falando, né? Aí ele começa falando que o consumo de maçã já existe há séculos. Aí ele cita aqui, por exemplo, o consumo global de maçã. Ele dá uma caracterizada do que é o consumo de maçã, né? Então você vê que a China é o grande consumidor de maçã do mundo, aí depois a União Europeia, o Brasil aqui, o Brasil está aqui, o Brasil 2% do consumo de maçã do mundo, né? Então, os líderes globais do consumo de maçã nesse período aqui. Depois ele fala dos produtores, se não me engano, ele fala um pouco aqui da taxonomia, né, da maçã, do gênero, espécie, aquela coisa da maçã, embora ele cite alguns tipos de maçã, ele fala lá. E aqui ele fala dos produtores mundiais, ó, né? Então, de novo, a China ali. Então, você vê que a China... Então, aqui, ó, produção. Então, achei que a China é consumidor e produtor, né? Aí você vê que o Brasil não aparece. Ah, o Brasil também está aparecendo aqui. Quanto que a gente é aqui do produtor, se não me engano, aqui... Acho que é os 2% também. Então, e aqui os produtores na União Europeia. Tá? Então, produção e aqui consumo. Tá? Então, ele vai falar um pouco disso. E aí ele começa, então, a falar um pouco dos tipos de maçãs, características delas.
E aí ele começa a falar dos fatores que tem na maçã. Então, ó, por exemplo, né, os tipos de maçã, alguns a gente já conhece aqui, ó, Fuji, Gala, aquela vermelha, né, Red Delicious, que eles falam, tem outros tipos aqui, a verde. E aí eles falam aqui, ó, das propriedades, que essas propriedades são baseadas, obviamente, nas substâncias fitoquímicas que ela tem, né? Então, antioxidante, anti-inflamatório, anti-alérgico, antifadiga, anti-obesidade, antitumor, micro-organismos como protozoários, né? Cavidade dentária, porque ele fala que melhora o nível de bactérias da boca, né? Olha que interessante, tem estudo que mostra a propriedade de crescimento de cabelo e ligado à longevidade. Então, é o que eu falei. Então, ele fala aqui, ó, das doenças com a maçã, né? Então, alguns estudos epidemiológicos. E aí ele começa a falar dos componentes bioativos. Então, é bem legal, vou falar deles todos e tal, mas é bem legal porque ele vai comentando cada tipo de componente. Então, por exemplo, a propriedade de radical livre, tanto na formação, espalhamento, vamos dizer assim, sempre tem essa palavra, né? Eu bati o dedo aqui para falar. Contra os radicais livres, aqui a formação dos radicais, as reações, né? E ele vai falar aqui, ó, por exemplo, esses fitonutrientes. Então ele vai falar dos polifenóis, que são, ele vai especificar os polifenóis, quer ver? Ele começa especificando, ele começa polifenóis, os flavonoides e dos flavonoides, essas procianidinas. Aí fala todas as evidências que tem delas em algumas situações, algumas células, né? Para evitar cada doença. Aí flavonoides, agora a quercetina, ele fala um pouco da quercetina, ainda flavonoide fala de rutina, né? Outros flavonoides, aí ele vai falar de outros polifenóis, né? Não é mais flavonoide, agora é terpeno, ele comenta um pouco. Dos terpenos ele fala do ácido ursólico, eles falam, os autores, né? Aí ele fala das propriedades anticâncer. Então, de novo, né, que eu falei lá no começo, ele comenta das maçãs a partir de evidências epidemiológicas, parte então da melhoria desses achados epidemiológicos na prevenção, por exemplo, de arteriosclerose, provavelmente está ligado a um desses componentes que tem na maçã, né? Aí ele fala desses componentes, e aqui depois que ele falou dos componentes, ele fala com mais especificidade de algumas coisas. Por exemplo, propriedade teoricamente anticâncer, né? Então ele fala do qual que é o câncer, aí ele coloca, ó, câncer hepatocelular, né? Câncer, ele explica os componentes, câncer coloretal, câncer de pulmão, que vai vir aqui, ó, câncer de mama antes, câncer de pulmão, tá? Ou câncer de células escamosas. Fala do tratamento, do efeito da maçã na obesidade. Aí ele comenta, por exemplo, a questão do índice glicêmico, né? E aí ele fala, que a maçã tem baixa caloria, baixo índice glicêmico. Comenta, é legal, comenta da frutose, né? Então fala da moderação, comer 2 maçãs por dia e tal. Vai comentando algumas coisas aqui. E aí fala um pouco aí também de novo para a área da nutrição, dos produtos, né? O que acontece com os produtos da maçã. Então ele comenta algumas coisas, por exemplo, aqui, ó, água e carboidrato no suco, na maçã normal e no suco, né? E aqui é nutrientes essenciais na maçã, né? No caso aqui potássio, fósforo e cálcio. Você vê que diminui pra caramba, né? Quando você fala da água na maçã, aí fica mais no suco, e o carboidrato no suco. Não vai falando aqui das diferenças de preparo e tal, vai falando dos confeitos. Então, é isso. Então, o trabalho é legal, né, fazendo de novo uma síntese, porque ele associa a maçã como uma arma, entre aspas, aí, na prevenção das doenças não transmissíveis, comenta os dados já de algumas doenças não transmissíveis e associa essas propriedades ou capacidade de prevenção a elementos antioxidantes e outros, antitumor, anti-inflamação, anti-asma, que tem na maçã, e ele cita alguns que a gente comentou lá, os flavonoides, aquelas coisas todas, tá? Então é um trabalho bem interessante e entre outras coisas eu achei bacana falar dele porque tem de novo todo mundo está falando, fruta faz mal, né? Nem tanta terra, nem tanto ao mar, né? Tudo com bom senso tem a sua possibilidade de ser bom. E no caso da maçã tem bastante evidências em alguns aspectos aí, e potenciais evidências em outros. Tá bom? Então é isso, deixe seu like, até um próximo vídeo. Tchau, tchau.